temos na Escritura. A gente vai ver, sim, né, nessa história, nesse contexto, tem alguns outros nomes, né, nomes muito conhecidos, né, e respeitados pela academia, né, hoje em dia, que eram homens que botaram em xeque, né, o próprio cânon até mesmo das Escrituras, né. Mas, pastor Michael, o senhor, porque a gente sabe muito bem que não existe esse debate aqui no Brasil, né. O texto crítico, infelizmente, hoje em dia é tomado como certo, né. Uhum, Não há discussões. É ensinado como algo e não existe qualquer outro tipo de escola. Eles podem até citar, mas é algo irrelevante, né, na academia. uhum. Nos seminários, por exemplo, também. Então, o senhor acredita que muitos desses irmãos acreditam no texto crítico meramente por não conhecer o outro lado, meramente por ignorância? Eu creio que alguns sim. Alguns, né, não poderia dizer assim, né, qual a porcentagem, né, se é a maioria, se é a minoria, né, mas com certeza, né, muitos simplesmente só receberam um lado da questão, né, Uhum, e, bom, foi o que ouviram no seminário, foi o que o professor deles lá falou, muitas vezes professores com tendências liberais, né, o que uhum, ouviu, ele recebeu e é isso, e ele não questiona, né, porque, bom, foi o meu professor quem falou, né, e assim vai indo, e assim vai propagando, e a pessoa ela vai, fica a vida toda, né, construindo o seu labor teológico em cima de uma perspectiva, quando ela ouve algo diferente, não, como assim? Eu não poderia estar errado todo esse tempo, né? Muitas vezes, então, né, se tenta fugir ou ridicularizar o outro lado, né? Vamos dizer assim, o nosso lado, né? uhum. Né, justamente, né, para não, vamos assim, botar em xeque o próprio trabalho que a pessoa teve ao longo da vida, né, naquilo que ela se dedicou e tudo mais. Então há um certo medo, né, de perceber que estava errado, né, de perceber que tinha sido, vamos dizer assim, até mesmo, podemos dizer assim, enganado, né, Hum, é, né, então há uma questão também, né, da própria humildade do coração, muitas vezes, né, mas com certeza muita gente, né, está ali até numa certa sinceridade, né, hum. porque não ouviu o outro lado, né, e mesmo às vezes quando ouviu, às vezes não quis, sabe, ficou temeroso de se aprofundar naquilo, né, e entender assim, né, que estava Porque errado. continua sendo um assunto complexo também, né. Sim. A gente está falando aqui de trabalhos e trabalhos acadêmicos, né, é uma coisa que, para muitos irmãos, como eu, por exemplo, cansa até a mente, né. Uhum, E quando a gente vai se aprofundar nisso, a gente não faz ideia do outro lado. Eu sempre abracei o texto crítico sem saber do outro lado, né, e uhum, o que mais você ouve ao seu redor é sobre essa questão de: "Ah, porque a gente achou tal manuscrito ou tal fragmento antigo e logo a gente usa esse". uhum. Parecia algo lógico para mim. Mas assim, olha, eu vou dizer uma coisa em relação, né, às igrejas no Brasil, né, os crentes, né, aqui no Brasil, que a grande maioria crê na preservação das escrituras. Sim. A grande maioria, apesar de usarem, né, por exemplo, né, versões baseadas no texto crítico, mas não sabem qual é a base dos textos, É. né, bíblicos que estão utilizando, né, que são A minha, utilizados nessas traduções. minha E aí, então, perdão, desculpa o corte. Minha própria família, só aproveitando aí a situação que você falou, quando eu comecei a estudar, porque eu também, assim como o Felipe, durante muito tempo, para mim não existia esse debate. Quando surgiu que eu tomei conhecimento, que eu comecei a estudar, que eu mudei de posição. Mas minha própria família, à medida que eu fui estudando aqui, fui vendo um ou outro texto que foi sumindo, né, no caso da Bíblia, que foi desaparecendo misteriosamente. Aí eu fui comentando com eles mesmos, a gente vê o espanto de ver algo tão comum, tão aceito, tão trabalhado durante muito tempo, eles crendo que Deus preserva a palavra e vendo isso acontecendo. Isso é estranho. Isso aí que você falou é muito importante. Crer que Deus preservou a palavra. A gente está falando de contexto, o Senhor mesmo até já falou que crê realmente que alguns estão por não verem o outro lado, ou alguns por liberalismo, alguns são, né? Mas, de novo, a gente não está aqui para fazer juízo de moral, no caso, em cima de todo mundo que está lá. Tem uns que são piedosos, que estão lá por causa de que creem realmente naquela perspectiva, que é atraente, e tem outros que é por causa de liberalismo. Eu já escutei gente que defende o texto crítico falando que
sabe que tem muito liberal também no meio. Mas a forma como a gente entende a preservação do texto crítico, quer dizer, do texto da Bíblia, também vai influenciar no texto que nós vamos adotar. Uhum. Existe essa contradição. E eu creio que é justamente pela ignorância, porque foi o meu caso por muito tempo. Eu acreditava na preservação das escrituras. Eu acreditava, mesmo não sabendo exatamente como isso funcionava, que Deus guardou a sua palavra desde o início das eras, né? Desde que a sua igreja foi estabelecida também.